A nossa lição, um assunto que já é sabido dos irmãos, tem um tema muito interessante. Eu gosto desse tipo de tema, que é Davi forjado por uma perseguição implacável. Então, todo esse tema desta lição, a lição do domingo, ela vai tratar sobre o caráter do Davi sendo forjado através de uma grande perseguição que envolveu grandes aflições, momentos difíceis, momentos de dificuldades. E o Davi ali, ele está representando, ele não é um caso ali particular, ele está representando todos os jovens cristãos, pessoas também adultas, que receberam promessas de Deus, mas que têm as suas lutas até chegar lá. Então, vamos ler a nossa introdução? Você que estiver com a sua lição, você pode estar abrindo a sua lição na página 34, se estiver com a lição de jovens. E vamos ler esta introdução. Eu quero ler a introdução com os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Graças a Deus. Estou. Eu quero ler esta introdução e na introdução já quero fazer alguns apontamentos muito interessantes que eu observei. Pois bem, introdução. A história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável. Desde o dia em que o gigante Golias tombou ao chão, a vida do jovem foi ameaçada pela postura enciumada do rei que buscava de todas as formas matá-lo. Uma jornada que parecia fácil, do momento da unção ao reconhecimento como rei, se tornou um caminho repleto de dificuldades e flagelos impiedosos. Nesta lição, estudaremos a importante área da vida humana, o desenvolvimento diante das adversidades. Bom, como os irmãos puderam observar e ouvir, o comentarista desta lição, ele já começa introduzindo, deixando alguns pontos muito importantes. Ou seja, ele mostra que do momento da unção até o reconhecimento do Davi como rei, existe um intervalo de tempo bem longo. E entre esse intervalo de tempo, do momento da unção do Davi até o seu reconhecimento como rei, no meio da caminhada, teve muitas dificuldades, teve muitas aflições, muitas perseguições, a sua vida foi posta em risco, então teve muitos problemas. E eu já quero fazer uma aplicação aqui, porque é algo que nós devamos entender que, por exemplo, o Davi é ungido para ser rei, já, muito moço, muito novo, só que Deus não disse o dia que ele ia ser reconhecido como rei, então tem todo um tempo na história. E entre a unção e o reconhecimento está algumas pedras, alguns espinhos no caminho que foram necessários para forjar o caráter do Davi, para que só então ele pudesse ser reconhecido ali como rei e subir ao trono. Ou seja, na caminhada cristã, não é diferente. Por exemplo, talvez eu esteja diante de algumas pessoas aí que Deus tenha feito algumas promessas. Deus prometeu que levantaria você, que iria fazer você um grande servo, uma grande serva, um pregador, cantora. Tudo bem. Mas uma coisa que a gente não presta atenção é que entre as promessas de Deus para nossas vidas e o cumprimento existe um intervalo de tempo. Sempre haverá um intervalo de tempo entre o chamado de Deus e o cumprimento da nossa vocação, o exercício dessa chamada. Então, nesse intervalo de tempo, a gente é confrontado, a gente é desafiado, a gente é desestimulado, a gente muitas das vezes pensa em parar, pensa em desistir, tenta desacreditar, pensa que Deus nos abandonou. Então, o Davi não é um caso diferente do nosso. E nós também não somos um caso diferente do Davi. Essas são as formas que Deus usa para moldar o caráter de um cristão.
tribulações, perseguições, dificuldades e muitas das vezes frustrações. Muitas das vezes o Senhor usa algumas frustrações para forjar o caráter daquele que ele chamou para um determinado ofício. Então, o Davi não recebe nenhuma revelação que ele, depois de ser ungido, ele iria enfrentar o Golias, que ele iria ser perseguido pelo próprio Saul, o Saul ia tentar matá-lo. O Davi não recebe essas revelações. Ele não recebe isso. Ele está muito alheio a isso. Só que são coisas que vão encontrando ele pelo caminho. Ele vai começar a enfrentar essas dificuldades. Então, essa é a proposta do comentarista desta lição. Ele quer mostrar que Deus tem as suas formas de moldar e transformar o caráter do cristão até que ele atinja a devida maturidade, a devida capacidade de assumir determinado ofício. Então, não foi instantaneamente que o Davi é reconhecido como rei. Houve um intervalo de tempo. Então, a gente tem que aprender a conviver com esse intervalo de tempo. Existe um intervalo de tempo na vida de cada um cristão que o Senhor chamou, desde a chamada até o exercício dessa chamada. E cabe a nós saber colher desses desafios grandes lições, como o Davi aprendeu a colher. Então, vamos partir para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto os irmãos que estão me ouvindo, eu gostaria que a Clara lesse o primeiro ponto e o primeiro parágrafo do nosso primeiro subponto. Clara. Quando a fuga é necessária? Sim. Uma perseguição implacável. Primeiro subponto, quando a fuga é necessária. Leia. Ao ser escolhido por Deus e ungido por Samuel, Davi passou a ter em sua vida a presença do Espírito. Essa condição foi decisiva desde o embate com Golias, passando pelos episódios de aplacamento da ira de Saul e pelas inúmeras batalhas travadas defendendo Israel, pelos momentos de grandes lutas, bem como pelos períodos de paz e descanso. Foram sempre envolvidos em uma espiritualidade cultivada pelo desejo da intimidade com Deus. Ok. Até aí. Observe que o comentarista dessa lição, ele destaca algo muito interessante. Você poderia também conferir, se quisesse conferir, o que eu vou citar, o capítulo de número 18 de Samuel e o versículo de número 14, vai mostrar que o Senhor era com o Davi. Quando Davi ele é ungido, ele recebe também a unção do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque ali o Davi ele é ungido para ser rei. Ele vai exercer um ofício monárquico. Então, as pessoas que Deus chamava para exercer um ofício monárquico, eles precisavam também ter o Espírito de Deus, receber o Espírito de Deus. Isso acontece com Davi. E é sendo guiado e carregado por esse Espírito que o Davi vence a sua primeira batalha. E ele não vence com recursos humanos. O Davi vence exatamente com os recursos divinos. Então, é uma coisa interessante que a gente deve entender, que todo cristão, todo jovem que Deus chamou, todo vocacionado, ele, primeiro, antes de ser vocacionado, ele deve ter o Espírito de Deus. Ele deve ser cheio do Espírito de Deus. E por que eu digo isso? Porque é através desse enchimento do Espírito de Deus é que nós seremos preparados e que nós estaremos habilitados para conseguir caminhar em meio às dificuldades e às tribulações desta vida que nós enfrentaremos pela frente. Então, o Davi não é qualquer pessoa. O Davi é uma pessoa que tem o Espírito de Deus. E o versículo 14 do capítulo 18 diz que Davi ele era bem sucedido em todos os seus ofícios, porque o Senhor Deus era com ele. Essa palavra é interessante, porque ela não se reflete só no caso de Davi. No caso de José,
José do Egito, um filho de Jacó, o mais moço, vocês todos conhecem a história do José. Por 2 vezes, quando José ele é preso, ele é vendido pelos irmãos como escravo, e ele é comprado lá por Potifar. A Bíblia mostra por 2 vezes que o Senhor era com José. Quando ele estava na casa lá de Potifar, o texto diz, e o Senhor era com José, e as coisas, tudo que José fazia dava certo. Era o melhor administrador, tudo que ele colocava a mão dava certo. Tudo que ele fazia dava certo, por causa que o Senhor era com ele. E quando ele vai para a prisão, que ele está lá preso no cárcere, mais uma vez essa palavra se repete. E o Senhor era com José. E lá na prisão também ele interpreta sonhos. E ali foi uma carta branca que ele ganha com aquele soldado também, ao qual vai dar testemunho lá do José. E ele chega a uma alta posição muito grande. E o faraó chega a dizer que somente no trono ele seria maior que o José. Então, olha só a relevância, a tamanha importância de nos conservarmos íntegros e mantermos a presença do Espírito de Deus. Se você quer ser um jovem sucedido nos seus ofícios, na igreja, ou em qualquer área que você exercer, ainda que seja secular, mas se o Espírito do Senhor for com você, se Deus for com você, você pode ter plena convicção e certeza de que você vai se sair muito bem em detrimento dos demais que não têm o Senhor com eles. Então, Davi, ele tem a presença de Deus e Deus está com ele. Aonde ele ia, Deus estava com ele. Então, é importante nós levarmos o Senhor com a gente aonde nós formos. Deus precisa estar com a gente. Deus precisa estar conosco. Então, Davi, depois de ser ungido, ele passou a ter em sua vida a presença do Espírito. E é isso que marca a vida do cristão. É isso que nos diferencia de outros demais crentes. A presença do Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Pois bem, houve uma necessidade do Davi fugir. Houve uma necessidade dele fugir, dele correr do Saul, pois o Saul fica enciumado. Isso começa a acontecer depois que um espírito maligno se aposta de Saul. Depois que um espírito estranho maligno se aposta dele, ele começa a ter inveja do Davi, e aí ele começa a pôr uma grande perseguição contra o Davi, com o propósito de tirar a vida do Davi. Pois bem, o Davi é avisado e ele foge. Foge para longe, foge do Saul. E nesse momento de fuga, eu vou ler o segundo parágrafo que diz o seguinte: as perseguições foram se intensificando e obrigando a Davi a iniciar uma época de constantes fugas a fim de salvar a sua vida. Então, olha só, um detalhe, uma aplicação que o comentarista vai mostrar aqui, ó. Mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se intensificaram e a morte se tornou uma possibilidade nítida. Quando nós olhamos para esse detalhe, nós entendemos que o Davi é alguém fiel, nós entendemos que o Davi é alguém dedicado em proteger o povo de Israel. O Davi é um exemplo de um bom cidadão, de um excelente crente, mas isso não isentou o Davi de problemas, de dificuldades, de perseguições, de tribulações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que o simples fato de você ser uma pessoa de oração, de você ser uma pessoa estudiosa ou estudioso, de você ser uma pessoa dedicado ou dedicada, não lhe isentará de dificuldades e de problemas. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que as dificuldades e problemas são meios pelo qual Deus forja o nosso caráter. Então, o Davi era crente, olhando para essas características. Um homem crente, de uma excelente conduta,
mas isso não isentou ele de uma pessoa ter ciúme dele, de uma pessoa ter inveja dele e de uma pessoa tentar tirar a sua vida, de uma pessoa ameaçar a sua vida, de uma pessoa perseguir, tentar tirar a sua paz. Então, Davi foge. Ali ele começa a enfrentar dificuldades, porque ele fugiu sem nada. Davi fugiu somente com a roupa do corpo, sem alimento e sem comida. Fugiu sem nada. Pois bem, finalmente Davi precisou deixar tudo para trás e se pôs em uma jornada, ainda incerta, em busca da sobrevivência, para um dia reivindicar o seu lugar no trono. Para termos uma ideia de quão feroz era a perseguição imposta por Saul, no início da fuga de Davi, ele foi ajudado por Aimeleque, o sacerdote. Por esse motivo, o rei ordenou que uma linhagem inteira de sacerdotes fosse morta em Nob, além de mulheres e crianças. Parece aqui, quando a gente olha para esse texto, que uma linhagem inteira de sacerdote é morta, porque apenas um deles ajudou Saul. E ali todos pagam. Porventura Deus seria injusto deixar que os justos paguem por aquilo que eles não fizeram? Onde está a justiça de Deus nisso? Em que Deus permite que o Saul mande matar uma linhagem inteira de sacerdotes só porque ajudaram Davi. A gente olhando para isso parece que Deus é cruel, parece que Deus é injusto, mas Deus não é injusto com ninguém. Deus não é injusto. Então, aconteceu algumas consequências difíceis com aquelas pessoas que ajudaram a Saul e que ajudaram Davi. Os sacerdotes perderam a sua vida, mas eles também eram crentes. Eles também eram servos de Deus, mas eles perderam a sua vida porque ajudaram uma pessoa que estava precisando de ajuda. E será que isso não se reflete? Será que isso não se aplica à nossa vida? Obviamente que sim. Ou seja, quantas pessoas de nós não já ajudou alguém que precisava? Por exemplo, alguém está precisando de um conselho, alguém está precisando de um apoio, alguém está precisando de um ombro amigo, e você, na sua posição de crente, na sua posição de um ajudador, um intercessor, você foi lá e deu um ombro amigo, você ajudou. E o que você ganhou com isso? Tribulação, dificuldades e problemas, logo após você ter feito uma boa ação diante de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus não é injusto com isso. Deus não é injusto. Deus irá retribuir a cada um de nós segundo o bem que nós fizemos a um servo do Senhor. Pois bem, o Saul estava enciumado e louco para tirar a vida de Davi, e Davi foge. Ele foge porque ele sabia que um dia ele teria que se assentar no trono, e para assentar no trono ele teria que estar vivo. Ele foge em busca de sobrevivência para muitas terras distantes e até terras inimigas. E o Davi foge em busca de uma pessoa que nos levará ao segundo subponto do nosso primeiro ponto. Quem pode ler o segundo subponto? Eu vou selecionar Silas, o Silas. Eu quero que o Silas leia o segundo subponto, em busca de Samuel. Silas, está com a oportunidade. Está me ouvindo, Silas? Sim, irmão Francinado, eu estou lhe ouvindo. O negócio é que eu não estou com a lição em mãos aqui, tá certo? Pois bem, então eu vou selecionar aqui a Dani, irmã Dani, para ler o segundo subponto. Você está me ouvindo, irmã Dani? Alguém aí que estiver com a lição em mãos, leia para mim, por favor, o segundo subponto, em busca de Samuel. Eu vou ler, irmão. Leia, irmã. Pode ser. Que Pode diz ser. assim, em busca de Samuel. Após ser salvo da morte do perverso plano de Saul, por meio da intervenção de Mical, Davi fugiu para Ramá em busca de Samuel. Lá chegando, abriu o coração, contando tudo o que ocorrera ao profeta. Após ouvir atentamente aos conselhos do velho amigo, acompanhou até Naiote, ainda em Ramá. Aqui temos um importante ensinamento para todos nós, como é bom termos em nossas vidas pessoas tementes a Deus, nas quais podemos confiar, abrindo o coração à esperança
à espera de sábias palavras e bons conselhos. Pois bem, só até aí, irmã Amanda. Muito obrigado. O nosso o nosso segundo subtópico visa em destacar algo interessante. Uma pessoa amiga. O Samuel, Davi vai em busca dele e ouve os seus sábios conselhos. Ele se lembra que ele tinha um amigo em que ele poderia ouvir conselhos nos momentos de dificuldades. E o comentarista faz uma aplicação interessante, uma aplicação importante para todos nós, que é muito bom termos em nossas vidas pessoas tementes a Deus, nas quais podemos confiar, abrindo o coração, à espera de sábias palavras e bons conselhos. O escritor de Provérbios, capítulo de número 17, verso 17, ele diz que a todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. O que seria da caminhada cristã, ministerial, ou qualquer área que você exerça, se você não tivesse um amigo ou uma amiga? Uma coisa é muito importante nós destacarmos aqui. Todo mundo precisa de amigo. Todo mundo precisa de amigo. Você precisa de alguém. Você precisa ter alguém em quem confiar. Você precisa de alguém que, quando você estiver passando por situações muito aflitas, quando você estiver passando por muitas dificuldades e problemas, você conhece alguém, você confia em alguém e sabe que se você falar algo para alguém, você vai receber uma devida orientação. Então, é nesse momento que os amigos, os verdadeiros amigos, aparecem. Os verdadeiros amigos, eles aparecem quando todos já foram embora. Os verdadeiros amigos aparecem nos momentos mais difíceis. Os verdadeiros amigos aparecem no momento em que a gente está mais aflitos. Então, como é bom ter amigos, mas amigos sinceros em que a gente pode confiar, em que a gente pode contar as dificuldades e ouvir deles a devida orientação. Mas não é qualquer amigo crente. É um amigo cheio de Deus. É um amigo temente a Deus. É um amigo que tem como nos orientar, nos aconselhar. Então, se você é uma pessoa de poucos amigos, eu sou uma pessoa de muitos amigos, mas se você é uma pessoa de poucos amigos, não tem tantos amigos, eu aconselho você a fazer amigos, amigos que aproximem você de Deus. Como eu tenho, o próprio Railton, que não está aqui ainda, ele é um desses. Então, é muito importante termos amigos. Um grande amigo meu, chamado Eudimarley, ele tem uma obra interessantíssima que eu recomendo para você ler. E ele tem um capítulo sobre amizade. E ele fala sobre amigos de uma forma muito profunda. E ele diz o seguinte, que nem toda pessoa da família é do ciclo de amigos. Mas ele diz que todo amigo, de verdade, faz parte da família. Ele diz que quando esse relacionamento ele é honesto e sincero, ele aduba o terreno da nossa vida para uma vida profissional, espiritual e sentimental em todas as áreas da nossa vida. Então, quem tem amigos, amigos que nos aproximam de Deus, valorize tais amizades. E se você não tem, procure se aproximar de alguém que é cheio de Deus. Procure se aproximar de alguém que é temente a Deus. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar de um amigo. Que você vai precisar recorrer a um amigo. E se você fizer isso, ele vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Então, o Davi lembra do velho amigo Samuel e vai até ele. Então, é muito importante, nos momentos difíceis, termos alguém em quem confiar. Pois bem, seguimos em frente. A irmã Amanda pode continuar seguindo. Continuando, em seguida, Tomar de Fúria. Pode continuar. Aqui onde parou num bons conselhos, né? Pois continue. Em seguida, tomado de fúria, Saul enviou várias comissões de mensageiros até Naiote para capturar Davi. Mas, chegando ao lugar, os homens começaram a profetizar. Por fim, o próprio rei foi até lá ver o que estava acontecendo.
De igual forma, também profetizou, pois o Espírito de Deus veio sobre ele, o que deixou muitos surpresos. Duas importantes lições temos aqui. Primeiro, nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. Segundo, o Senhor é soberano e usa quem ele quer. Até mesmo o cruel Saul, nesse momento, foi tomado pelo Espírito e profetizou. Ok. Olha só um cenário importante que acontece na vida de Saul. Isso acontece duas vezes. Isso acontece com Saul antes dele estar tão louco ao ponto de querer tirar a vida de Davi, quando ele é ungido para ser rei, o Saul. Isso aí é o capítulo de número 10 de 1 Samuel, e o versículo de número 5 em diante, até o versículo de número 11. O Davi lá, o Saul está passando uma comitiva de profeta e de repente o Espírito de Deus é sobre ele, ele também começa a profetizar. Pois bem, nesse momento aqui, o Saul agora está em uma condição de um ímpio, está em uma condição de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. E isso acontece, de fato, para mostrar o seguinte, que nenhuma perversidade maldosa pode sobrepor ou prevalecer contra o poder de Deus. E isso aqui também mostra para a soberania de Deus. Deus usa quem ele quer, independente das circunstâncias em que a pessoa se encontre. Deus usa quem ele quer, porque ele é Deus, porque ele é soberano e não precisa pedir conselho a ninguém. Agora, uma coisa é certa. Embora ele use as pessoas, isso não quer dizer que ele aprova o comportamento de tais pessoas, que com certeza ele estava reprovando o comportamento do Saul. Pois bem, o nosso terceiro subtópico diz o seguinte: na angústia nasce um irmão. Vai ser só a irmã Amanda mesmo? Será que vai estar participando comigo? A Clara, leia para mim o primeiro parágrafo do nosso texto. Clara. Na angústia nasce irmão. Na complicada história entre Saul e Davi, chegou um tempo em que já não havia mais possibilidade de paz e aliança. Rejeitado por Deus, cometendo uma série de injustiças, afrontas e até profanando o que era sagrado, os últimos dias do rei, outrora admirado, se encaminhavam para um final trágico. Olha só, o Saul, o rei Saul, o comentarista mostra na complicada história envolvendo Saul e Davi, chega um tempo em que o Saul perde todo o controle, o Saul perde todo o temor a Deus, e isso direcionou para um fim trágico. Mas um dia o Saul foi alguém que foi temente a Deus. A gente não pode aprender nesta lição só com Davi, mas também aprender. A gente pode aprender com os erros do Saul a não cometer os erros que ele cometeu. Então, quando o Saul perde o temor a Deus, desobedece a Deus, vem várias e várias outras consequências que sempre vão levando ele de mal a pior e seu fim foi muito trágico. Pois bem, nesse momento, o Davi é amparado pelo Jonatas, um grande amigo, o príncipe, o filho de Saul. Ele reconheceu e entendia que Davi tinha sido escolhido para ser o novo rei de Israel. E o Jonatas ali, mesmo sendo o filho do Saul, ele não abandona o Davi, porque é assim que uma verdadeira amizade e sincera se comporta diante de tais problemas. Não nos trai no momento em que nós mais precisamos. Então, a amizade entre o Davi e o Jonatas é um exemplo de uma amizade sincera e piedosa diante de Deus. Pois bem, no momento mais difícil, no momento de angústia, os verdadeiros amigos aparecem. O que eu falei ora acima. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre amizade, ele diz que amigos de verdade
ou amigas, ou como queiram, não são aqueles que trazem rosas. Os amigos são aqueles que ajudam a tirar espinhos. Os amigos de verdade não são aqueles que aparecem quando tem a multidão. Os amigos de verdade aparecem quando todos já foram embora. Então, os amigos de verdade, ele continua. Não são aqueles que estão junto com você quando você está na bonança, não. Os amigos de verdade aparecem e estão com você nos momentos mais adversos e mais difíceis. É assim que se conhece amigos de verdade. Então, valorizem as amizades que vocês consideram sinceras e verdadeiras, porque uma hora ou outra elas serão muito úteis para vocês. Pois bem, no momento de tribulação, no momento de angústia, Davi entende que o Jonatas não era apenas um amigo. O Jonatas também era do ciclo de família, pois ele era como irmão. Muitas das vezes, um irmão não é capaz de ser, ou uma irmã, ser um amigo, mas muitas das vezes um amigo a gente considera um irmão ou uma irmã que a gente nunca teve. Então, isso só é possível quando o nosso relacionamento é honesto e sincero, e principalmente diante de Deus. Pois no momento difícil, os verdadeiros amigos aparecem, e com o Davi não foi diferente. O Jonatas aparece, e o Jonatas ajuda o Davi na sua fuga. E, mesmo contrariando o seu pai, sabendo que era o seu pai, ele escolhe ajudar o servo de Deus, porque ele sabia que na vida do Davi havia o Espírito de Deus e uma vocação para, mais na frente, subir e se assentar no trono e reinar sobre Israel. Pois bem, o nosso horário já se avança. Nós vamos para o nosso segundo ponto, que diz as lutas ao longo da caminhada. As lutas ao longo da caminhada. Eu gosto sempre de pedir alguém que leia. Irmã Amanda, você pode estar lendo o nosso primeiro subponto do segundo tópico, Posso em sim. território inimigo. Em território inimigo. Nesse tempo de longa fuga, Davi partiu para o território filisteu, chegando à cidade de Gade, a terra natal de Golias. Imaginemos a surpresa do rei Aquis e de seus súditos ao ver o matador do gigante ali. Diante deles, em uma cena curiosa, fingindo-se de um louco, começou a torcer-se e deixou correr saliva de forma descontrolada. O rei filisteu, convencido de que Davi estava fora de si, permitiu que ele se refugiasse ali. E foi no meio dos seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul. Glória a Deus. Vocês puderam observar como o nosso primeiro ponto do nosso segundo tópico, ele destaca que o Davi vai para o território inimigo. E Deus protege Davi em território inimigo. Por que será que Deus faz essas coisas? Não seria melhor Deus proteger o Davi em um ambiente de amigos, em um ambiente de pessoas crentes, em um ambiente de pessoas que fossem fiéis a Deus? Mas Deus tem sua forma de trabalhar. E Verdade. muitas vezes parece estranho. Muitas vezes parece estranho para nós as formas que Deus trabalha. E às vezes, quantas vezes Deus não já usou pessoas descrentes para agir conosco de uma forma que um crente deveria agir? Muitas vezes Deus fez isso. Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Então, aonde é que Deus vai proteger o Davi? Em território inimigo. Por que que Deus faz essas coisas? Por que que Deus faz isso? Deus usa até mesmo ambientes contrários. Deus faz isso quando ele quer proteger um fiel. Não importa o ambiente geográfico. Uma coisa que importa é proteger o seu fiel, proteger o seu servo. Então, quantas vezes Deus não fez isso com a gente? Quantas vezes Deus não nos livrou de alguma situação usando até que em outra hora era contrário a gente? Muitas vezes. Por exemplo, você vai entender isso na prática com muita facilidade. Você nunca vai ver um ímpio dando conselho bom para você. Uma pessoa que vive na impiedade. Ele vai dizer que você está perdendo tempo, que você está fazendo coisa
errada e que ele vai aconselhar você pecar e dizer que depois você pode pedir perdão e tal. Esses são os conselhos dos ímpios. É por isso que o salmista inicia o Salmo primeiro, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que eles não têm nada bom para nos oferecer. Eu estou usando essa situação para mostrar para você que existem casos em que ímpios, e às vezes a pessoa está até num bar, está fumando cigarro, ímpios falam palavras que deveriam ser os crentes a falar para a gente. Por que isso acontece? Por que pessoas ímpias, enquanto um ímpio está falando mal da gente, enquanto o ímpio está tentando derrubar a nossa moral, um outro ímpio está nos incentivando e nos elogiando? Ali é Deus, usando um ímpio para animar e para fortalecer a sua fé e estimular você a continuar prosseguindo. Não importa as formas, não importa se elas forem estranhas para nós, uma coisa é certa, importa que Deus vai usar qualquer uma forma que seja para nos manter na sua direção, para nos manter no seu caminho. No caso do Davi, Deus protege Davi em território inimigo. Deus protege Davi em um território que aparentemente poderia ser o fim dele lá, mas Deus protege ele lá. Porque onde Deus estiver com uma pessoa, não importa o ambiente, Deus sempre irá protegê-lo. Deus sempre irá honrá-lo. Se Deus for com você, jovem, professor de escola bíblica, aonde você for, não importa a geografia, Deus irá honrá-lo. Deus irá destacá-lo diante dos outros. Deus irá criar várias e as mais variadas formas, mas só fará isso porque Ele não quer perder você. Ele não quer que você saia do caminho. Ele não quer que você desista. E Deus fez isso para que Davi não desistisse. Deus cuidou dele, mesmo em terreno inimigo, para que o Davi não desistisse, e ele não desistiu. Pois bem, seguindo adiante, a forma como Deus age sempre nos surpreende, que eu falei para vocês, sempre nos surpreende. Nessa passagem, vemos o fugitivo sendo protegido pelos seus antigos inimigos, por gestos e imitações de loucura, e pelos desertos que tantos perigos escondem. Não pense que aquele gesto do Davi se rolar e começar a babar, por saliva escorrendo pela boca para parecer um louco, aquilo foi uma estratégia, mas uma estratégia de Deus. Então, observe que, mesmo diante de um terreno inimigo, Deus nos dá estratégia para nós escaparmos com vida. Deus nos dá sabedoria para nós entrarmos e sair de um determinado local com um objetivo. Qual é? Continuar na caminhada, continuar no caminho, continuar na direção e progredindo para chegarmos a exercer a nossa chamada, a exercer o ofício que Deus prometeu para nós. Então, uma coisa estava em jogo. O trono esperava Davi, só que não era um Davi moço inexperiente. O trono esperava um homem cheio de experiências. O trono esperava um homem que aprendeu a viver em meio às adversidades. O trono de Israel esperava um homem que aprendeu a sobreviver em meio às dificuldades. O trono esperava um homem que aprendeu a ser fiel a Deus, mesmo diante das situações mais adversas. Então, Deus tem as suas formas. Prosseguindo, vamos para o nosso segundo subponto, uma questão de fidelidade. Eu vou querer que a Amanda, mais uma vez, leia o nosso segundo ponto. Amém. Uma questão de fidelidade. A história de Davi nos apresenta lições valiosas. Entre elas, destacamos a fidelidade que foi mantida intacta mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Tal virtude destacava-se por sua abrangência e sua inflexibilidade. Não importava as circunstâncias, a fidelidade do belemita era inabalável. Ok. A história do Davi, vocês estão, os irmãos estão me compreendendo? Eu estou falando muito rápido, estou falando muito baixo. Tá dando os irmãos? Tá bom, tá bom. Graças a Deus. Amém, já deu de entender. Graças a Deus. Uma questão de fidelidade. A fidelidade do Davi
estava em jogo naquele momento. Só que nem por um instante ele deixou de ser fiel a Deus. E isso que veio a levar Davi a ser chamado e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Alguém que permanece fiel, mesmo diante das situações mais adversas. Alguém que não negocia a fé porque está passando por situações difíceis. O que é que nós vemos nos dias de hoje? As pessoas estão negociando a fidelidade na primeira dificuldade que chega. Eles veem Deus como cruel, eles veem Deus como aquele que não atende às orações, eles veem Deus como aquele que não se importa e acabam criticando a Deus, acabam murmurando diante de Deus na primeira adversidade. Mas o Davi não teve só uma, nem duas e nem três. Foram várias e várias, e cada uma mais intensa do que a outra. Mas nem por um instante ele abandonou a fé. O Davi entendeu que a fé, permanecer firme na fé, era mais importante do que retroceder, era mais importante do que criticar a Deus. Então, o Davi é um exemplo de alguém que permanece fiel, mesmo diante das maiores adversidades, mesmo diante das maiores dificuldades. E você? Por que você, muitas das vezes, negocia a fé em uma pequena adversidade, na primeira que aparece? Por que você, muitas das vezes, acaba esquecendo de Deus, acaba deixando de ser fiel a Deus na primeira situação, o primeiro problema? Às vezes a adversidade é uma tentação, às vezes a adversidade é um problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, sentimental, e às vezes em um desses problemas a gente acaba sendo infiel a Deus, pecando contra Deus. Mas o Davi não. Ele permaneceu fiel. Ele entendeu que nenhuma circunstância da vida, seja ela boa demais, ou péssima, ou difícil demais, não podem colocar em jogo a fé que uma vez foi dada aos santos, segundo Judas escreve na sua carta. Para batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé é algo para se batalhar. Para mantê-la viva, a gente tem que batalhar por ela. Tem que enfrentar os sofrimentos, tem que enfrentar as tribulações, tem que enfrentar as dificuldades e as aflições da vida, para que nós possamos manter a nossa fé viva. E foi o que o Davi fez. Pois bem, terceiro subponto é a Clara. Pode ler o terceiro subponto para nós? Leia o primeiro parágrafo. Siga em diante, até chegar ao final. Na caminhada, a provisão do Senhor. O Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário para a difícil jornada rumo ao trono de Israel. Quando somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele cuida de todos os detalhes necessários ao cumprimento de seus propósitos para com a nossa vida. Nos mais diversos lugares em Israel e em territórios filisteus e moabitas, o Senhor proveu a segurança do seu ungido. Também o alimento foi provido em diversas ocasiões, como nos episódios envolvendo Abigail e Aimeleque. O cuidado do Senhor também veio no formato de apoio, conselhos sábios e relacionamentos edificantes. Por exemplo, com Samuel, Aimeleque, Gade e Jonas. Enfim, diante de cada necessidade, Davi recebeu o cuidado do Senhor para que pudesse caminhar cumprindo os propósitos divinos. Uma verdade maravilhosa é que jamais estaremos desamparados, mesmo que andemos por vales, desertos e cavernas. Glória a Deus. Pois bem, na caminhada difícil, na caminhada de problemas, de dificuldades, de situações diversas, Deus se apresenta como aquele que é provedor, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Davi saiu, lembre do que eu disse no início, apenas com roupa do corpo, sem comida e sem uma arma para se defender. Saiu sem nada. O que você pode estar fazendo uma pergunta dessa que eu estou fazendo para você. O que você faria se estivesse no lugar de Davi? Porque não havia nenhuma perspectiva de cuidado humano. Saiu sem nada. Saiu sem alimento para se alimentar. Saiu sem uma espada para se defender. Obviamente, imagine o que passava na mente do Davi. Não tinha nada para se sustentar fisicamente. Saiu
sem nada, não tinha como ele se alimentar. A fome chega, e quando ela chega, ela mexe com a mente, e também não tinha uma espada para se defender. Como é que o Davi estava nesse momento? Com fome e indefeso. Mas é no momento adverso, é no momento onde as perspectivas dos homens se esgotam. É no momento onde não se vê perspectiva de uma provisão. É no momento onde não se vê saída, é que Deus escolhe aparecer. Por que que Deus aparece nesses momentos? Só para mostrar para mim e para você que nós devemos aprender a confiar mais nele. Nós devemos aprender a depender dele. Deus é aquele que provê as nossas necessidades. Mesmo quando nós estivermos passando por situações difíceis, se nós somos fiéis a ele, pode ter certeza que Deus vai prover. Ainda que você não veja nenhuma possibilidade, porque Davi não via. Ainda que você não veja, Deus proverá o sustento físico e a proteção contra os inimigos. Ele proverá. Pode ter certeza que se você permanecer fiel a Deus, Deus vai prover todas as suas necessidades. Então, isso não foi diferente com Davi. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza e descansar nisso é que, mesmo quando nós parecemos desamparados, mesmo quando nós nos parecermos alguém totalmente largado, sozinho, lembre-se de uma coisa: Deus está vendo você. Deus está ouvindo você. Deus está perto de você. Deus está dentro de você. Lembre-se disso. Ele cuidará das suas emoções. Ele cuidará das suas necessidades corporais. Ele cuidará da sua proteção. Qual é o segredo para isso acontecer? Não negocie a fé. Não peque contra ele. Não murmure contra ele. Não reclame dele, porque ele é fiel. Então, continuando para o nosso terceiro e último ponto, eu gostaria que a Amanda lesse o nosso terceiro ponto, tempo de aprendizado. Primeiro subponto. Enobe, uma espada. Após fugir de Saul apenas com as roupas do corpo, Davi foi para Nob procurar por Aimeleque. Diante de um homem faminto, o sacerdote lhe ofereceu um único alimento que possuía ali, os pães da proposição do tabernáculo. Em seguida, pediu também ao sacerdote uma espada, já que estava desarmado e desprotegido. A resposta foi surpreendente, não havia espadas e nem lança ali, com a exceção de uma, que fora de Golias, a famosa espada que foi usada para matar o gigante, estava ali novamente diante de Davi. Graças a Muito, Deus. amém? Só até aí, Amanda. Só até aí. Quero fazer algumas considerações. Primeira coisa, duas necessidades do Davi são providas: alimentação e proteção. O Davi queria uma espada para se proteger. Ele aparece com duas necessidades, e essas duas necessidades são supridas. Ele recebe o alimento, só tinha aquele pão os pães da proposição do tabernáculo, mas aí, com esse, o Davi acabou satisfazendo a sua fome. E quando ele requer uma espada, eu quero que você preste atenção na figura da espada. Ele pede uma espada, só tem uma. Por que que não tem outras? Só tem uma. Deus se preocupa em que nós lembremos de algumas coisas que ele fez por nós no início, como começou. Ele quer que a gente lembre, ele quer que a gente não esqueça. Aquela espada aparece nessa história com um propósito. Qual é o propósito da espada do Golias aparecer? Para mostrar para o Davi que o dono daquela espada, ele só derrotou porque Deus era com ele. Mesmo quando ele não tinha nenhuma experiência, e humanamente falando, ele poderia ser facilmente destruído por aquele gigante, Deus deu vitória a ele. Eu imagino que naquele momento a mente do Davi é reportada a uma cena que aconteceu lá no passado, quando Deus deu vitória a ele sobre o gigante Golias.
Deus não quer que esqueçamos daquilo que ele fez por nós no passado. Muitas coisas que Deus fez pela gente no passado nos servirão para algumas experiências que enfrentaremos no futuro. Então, nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez. Você não pode esquecer de onde Deus tirou você. Você não pode esquecer do que Deus fez com você. Você não pode esquecer o que Deus fez através de você. Você não pode esquecer disso. E alguns momentos da história, Deus nos reportará as cenas do passado, só para nos fazer lembrar de que ele é o mesmo. Para Davi, Deus queria que o Davi lembrasse que ele é o mesmo Deus que deu vitória a ele sobre Golias. E da mesma forma, Deus daria vitória a ele sobre essa grande perseguição de Saul contra ele. Eu imagino que ali o Davi sai com o coração cheio de alegria, porque as suas memórias são atiçadas. E ele não estava lembrando de frustração, ele estava lembrando de vitórias. Alguns momentos na vida de dificuldades e tribulações, é importante lembrarmos das vitórias. E aqui eu quero fazer uma citação do que o apóstolo Paulo fala, se não me falha a memória, é os Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Ele vai dizer: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Então, observe que Paulo está dizendo que o que deve ocupar o pensamento do cristão são memórias boas. E o que acontece? O que é que acontece quando nós lembramos dessas coisas? O que acontece quando você se senta com um amigo ou uma amiga e vocês começam a falar, começam a testemunhar de alguns momentos que Deus usou você na história, de momentos edificantes, de experiências com Deus. Como é que você sai daquela conversa? Como é que a sua alma sai daquela conversa? Totalmente edificada, totalmente alegre. Então, como é que Davi como é que o Davi saiu daquela cena depois de lembrar que aquela espada foi a espada de uma pessoa que Deus deu vitória a Davi sobre aquela pessoa? Com certeza o Davi sai de lá com a mente renovada, com o coração alegre. Por que isso Deus faz essas coisas? Porque Deus sabe que existe um momento na vida que nós precisaremos lembrar de bons momentos. Deus sabe que existirá um momento na vida que nós precisamos ser animados. Tudo tem um limite. Deus conhece as nossas limitações, assim como eu e você, o Davi também tinha suas. Mas em momentos quando Deus vê que nós estamos perto de desistir, Ele escolhe nos lembrar de que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que levantou você no passado. Ele é o mesmo que salvou você. Ele é o mesmo que usou você. Ele é o mesmo que falou com você. Ele é o mesmo que curou ou libertou você. Ele não muda. Então, você deve dizer isso na sala de aula para os seus alunos que vão caminhar em meio às frustrações, que Deus é o mesmo da história de Davi. Ele dá vitória sobre os ambientes mais adversos. Ele dá vitória onde não há perspectiva de vitória. Ele nos abriga onde não há nenhuma perspectiva de um refúgio. Então, Deus, ele é o mesmo. Ele não muda. Pois bem, continuando, a espada de Golias guardada embaixo do efode, possivelmente representava a superioridade de Deus sobre os filisteus e a manifestação de seu poder diante das ofensas proferidas. Também tinha em si um marco temporal peculiar, apontando dois momentos distintos da vida de Davi. O primeiro marco temporal faz referência a um jovem que sabia confiar em Deus e, rejeitando os instrumentos famosos de guerra, armadura, espada e lança, se permitiu ser usado de uma forma incrível. A armadura de Saul não se via, a espada era manuseada com muita dificuldade, e assim o Senhor usou Davi de forma maravilhosa. O que Deus queria que o Davi entendesse? Que assim como o Senhor usou ele no passado, quando ele era apenas um moço, jovem, um rapaz desacreditado, Deus usou ele no momento que ele aprendeu a depender de Deus. Deus usou ele porque ele aprendeu a depender de Deus, que Deus iria entregar o gigante nas suas mãos.
Mais uma vez, a história se repete, só que agora em um contexto diferente. Agora o gigante lá não é o Golias. Mais uma vez, isso acontece para que Davi lembre de uma coisa, que sempre vai haver momentos em nossas vidas, a gente não pode esquecer disso, de que Deus vai nos fazer entender que nós precisamos viver na dependência dele. E mais uma vez o Davi se acha nessa condição. Não há outro jeito senão aprender a depender de Deus. A única solução era ele confiar e acreditar em Deus. Talvez você lembra do momento em que você passou por situação em que todas as possibilidades humanas se esgotaram, não havia perspectiva, não havia uma possibilidade de saída, de escapatória. Algumas pessoas passaram por depressão, outras passaram por uma separação no casamento, outras por uma traição no relacionamento de amigos. Tudo bem, algumas coisas assim acontecem com a gente. Deus permite, para quê? Para que você aprenda a voltar a depender dele. Para que você aprenda a entender que é ele que nos dá vitória e que é ele que provê as nossas necessidades nos ambientes mais hostis da vida. Pois bem, vamos para o nosso segundo subponto, que diz o seguinte: tempos de caverna. Eu gostaria que a Clara lesse. Tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142 em um momento extremamente difícil na caverna, talvez de Adulão, em fuga da perseguição feroz de Saul. Lá, na escuridão e no silêncio, o fugitivo pode orar, meditar, chorar e confiar com ainda mais convicção no Senhor. As palavras proferidas nesse salmo nos mostram uma alma que se derrama diante de Deus e reconhece sua dependência total. Na caverna, Davi reflete acerca dos seus acertos e erros. Tudo retorna à memória e, após lágrimas e clamor, vem a constatação: o Senhor é o refúgio. Continue. Lá na caverna, Deus começou a levantar homens para apoiar Davi, pessoas que também sofriam, choravam e amargavam histórias de lamento. Envolto em lágrimas, o futuro rei foi preparado pelo Senhor para conduzir vidas que também precisavam de consolo. Ali já eram 400 com Keila e eram 600. E assim muitos foram seguindo Davi e aprendendo importantes lições acerca da dependência divina, integridade e fidelidade. Pois bem, tempos de caverna. Os tempos de caverna apontam para o momento que nós aprendemos a conviver em meio à dependência divina. Existem alguns momentos na vida em que, assim como Davi, nós precisamos estar na caverna, a sós, sozinhos, no secreto, se lamentar e chorar diante de Deus, orar ao Senhor, falar com Ele e refletir sobre o passado, refletir sobre o que Deus foi, sobre o que Deus é e o que Deus continua sendo. Então, no momento em que o Davi vai para a caverna, escreve o Salmo 142, tanto conhecido, e ali é um local onde ele vai orar, vai meditar, vai chorar e confiar com ainda mais convicção no Senhor. Às vezes a gente precisa passar pela caverna para aprender a confiar no Senhor. Às vezes a gente precisa passar pelo momento de solidão. Isso se não aconteceu com você, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Existem os momentos da solidão. E a gente deve colher lições da solidão. Aprender a confiar mais em Deus. Mesmo que estivermos aparentemente sozinhos, Deus está nos vendo. Deus está perto. Deus está dentro de nós. Pois na caverna, o Davi não só reflete acerca dos seus acertos e erros, mas também retorna à memória e após lágrimas, ele vem à constatação: o Senhor é o refúgio. Ele entende que na caverna, Deus é o refúgio. Davi saiu, fugiu de Israel,
fugiu da terra do Saul, atrás de refúgio. Em muitos lugares ele foi no terreno dos inimigos, ele foi onde os sacerdotes, ele foi em vários lugares, mas quando chega na caverna, ele entende que o refúgio dele não estava em uma geografia, não estava em um ambiente geográfico. O refúgio dele não estava no território dos inimigos, o refúgio dele não estava no território dos amigos, o refúgio dele estava em uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Senhor. O Senhor é local de se refugiar. O Senhor é local de nós nos protegermos e ficarmos um tempo a sós com Ele. Nós precisamos desses momentos. E por não querer, muitas das vezes, não querer, Deus precisa, e às vezes precisará, permitir que situações adversas, difíceis e contrárias a nós cheguem até nós, para que nós possamos chegar à caverna e cair em si e entender que Deus é lugar de refúgio e fortaleza. Continuando, nesse período na caverna, Deus começou a levantar outros homens para apoiar Davi. Você lembra que eu falei para vocês vocês lembram que o Davi saiu sozinho? O Davi saiu sem nada, sem comida, sem uma arma. Mas o que acontece depois que o Davi sai da caverna? O que acontece depois que o Davi passa um momento a sós com Deus? O que acontece depois que o Davi reflete sobre o seu passado, sobre os seus erros e acertos? O que acontece? Deus agora age. Deus agora vai agir e responder às orações do Davi. Deus vai levantar pessoas agora para acompanhar Davi e agora não só ajudar Davi, mas aprender com Davi como é que se vive em meio às adversidades. Você nunca parou para pensar se o que Deus está fazendo com você é para ensinar você a ensinar outros a conviver e sobreviver em meio às adversidades? Em todas as circunstâncias que você estiver passando, veja a mão do Senhor. Aprenda dos momentos adversos da vida, colher lições para a vida eterna. Aprenda a colher lições e aprendizados para você ensinar outra pessoa. Então, continuando, Deus levanta pessoas. Davi agora é apoiado. 400 pessoas. Depois, já não eram 400, já não eram só 400, já são 600. O número de pessoas vai crescendo. Por quê? Porque Davi agora aprende a depender de Deus e entender que o seu refúgio estava em Deus. Quando a gente se humilha, quando a gente reconhece o pecado da gente, quando nós entendemos que nós não passamos de mera pessoas frágeis, de mera pessoas incapazes, entendemos que só Deus é capaz de nos livrar, de converter o ambiente adverso em um ambiente favorável. Quando nós entendemos isso e caímos na realidade, Deus levanta outras pessoas. Deus levanta apoiadores. Por exemplo, talvez você está passando por um problema, uma situação difícil, em que as pessoas à sua volta, ao seu redor, caluniam você, falam mal de você. Mas eu quero dizer para você, vai para o secreto. Lembre-se que existem momentos que é bom a gente ir para a caverna sozinho. Chore aos pés do Senhor. Ore ao Senhor. Reflita sobre os seus acertos e sobre os seus erros. E aprenda lições com Ele. Faça isso, que Deus levantará pessoas à sua volta para defender você, para elogiar você, para estimular você a prosseguir e falar bem de você, dar bom testemunho de você. Isso é Deus que faz no tempo certo e na hora certa. Vocês estão lembrando do que eu falei no começo? Que entre a unção do Davi e o seu reconhecimento como rei de Israel, existe um intervalo de tempo. É nesse meio, entre o chamado de Deus e o exercício do ofício de Davi, nesse meio está as grandes lições divinas. Nesse meio está
as grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, as grandes vitórias. Terceiro subtópico, terceiro e último, eu queria que a Clara lesse, por gentileza. Um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada, mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. A Bíblia Sagrada nos traz muitas histórias onde o processo foi essencial no desenvolvimento e amadurecimento do escolhido para determinada missão. José foi preparado por 13 anos, Moisés por 80, Josué por 40, entre tantos outros. Esse processo de aprendizagem... Você tá aí? Amém. Até aí. Graças a Deus. É um processo contínuo. O que aconteceu com Davi teve um processo contínuo, não parou por ali. E o comentarista aqui dessa lição, ele quer enfatizar que há uma continuidade nesse processo. Ele não para. Enquanto você estiver vivo, você precisará aprender. E o seu caráter precisa ser continuamente forjado. Então, embora algumas pessoas querem ser imediatistas, eu lamento que o caminho do imediatismo é o caminho da decepção. Lamentavelmente. As pessoas querem tudo rápido, elas querem que aconteça logo, e não é assim. Quando o comentarista cita o Moisés e o Josué, ele está mostrando uma coisa interessante. Sempre existirá um intervalo de tempo para que Deus venha forjar o nosso caráter até nós exercermos o ofício que Deus nos designou ou exercer a nossa vocação, a nossa chamada. Existirá sempre um intervalo de tempo. E é nesse tempo que nós vamos aprender. Vamos aprender com os acertos, mas vamos aprender também com os erros. Então, é nesse intervalo de tempo que somos preparados. O nosso caráter é forjado. O nosso caráter é lapidado. Deus sempre precisará de tempo para transformar o caráter de um homem e de uma mulher. Então, as coisas não acontecem de repente. Então, o que é que nós devemos fazer, sabendo que existe um intervalo de tempo, para que nós possamos exercer a nossa chamada, um ofício que Deus nos designou? O que é que nós devemos fazer? Aprender a lidar com o tempo. E quando nós vamos lidar com o tempo, a gente tem que aprender a lidar com dificuldades. A gente tem que aprender a lidar com problemas. A gente tem que aprender a lidar com frustrações. A gente tem que aprender a lidar também com os momentos de glória. Porque o Davi teve seus momentos de glória. O Davi teve seus momentos de vitória. Mas nos momentos de glória, nós temos que aprender também a ficar vigilante e nunca nos achar o melhor, achar que a gente sempre vai ser vitorioso. Tem momentos que a gente perde. Tem momentos que a gente não vence. É duro dizer isso para um crente. Mas tem momento que a gente vai perder. Tem momento que nós não vamos vencer algumas batalhas. E a gente vai perder. Mas com essas derrotas, a gente tem que aprender a vencer as próximas batalhas. Então, o comentarista dessa lição enfatiza que existe um processo contínuo. E ele continua dizendo o seguinte: esse processo de aprendizagem e amadurecimento se deu na vida de Davi por muitos anos. Desde quando foi ungido por Samuel até quando assumiu o trono de Israel. No pastoreio, na corte, nas batalhas, no deserto, na caverna, entre povos inimigos, onde passava, aprendi lições importantes. Nós temos que aprender com Davi, aprender em todas as circunstâncias da vida, em todos os contextos, em todos os lugares, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de alegria, mas nos momentos também das lágrimas. Nos momentos de dores, nós temos que aprender lições. O foco dessa lição é aprendizado. Você quer ter um caráter ilibado, você quer ter um caráter amadurecido, aprenda a viver em meio às dificuldades. Aprenda a viver em meio às derrotas. Aprenda a viver em meio às vitórias. Aprenda a viver em meio ao abandono. Aprenda a viver em meio a um ambiente de poucos amigos. Aprenda a viver em todos os ambientes e em todas as circunstâncias. Você tem que aprender a colher lições, porque a vida do cristão é um aprendizado. O cristão sempre será um eterno discípulo.
um eterno aprendiz, um eterno aluno. Os cabelos podem ficar em brancos, mas nunca existirá uma idade certa para que você não deva mais aprender. A vida sempre será um aprendizado. Com a idade aprendemos, com as circunstâncias aprendemos, com as derrotas aprendemos, com as vitórias aprendemos. O certo é, temos que sempre aprender. Então, para concluir, a forma como Davi foi preparado para a sua missão é inspiradora. Diante de muitas adversidades, manteve-se fiel e direcionado por Deus. A sua formação foi resultado de momentos de êxito, conquistas e celebrações. Davi passou por períodos de perseguições, lutas e lágrimas. E todos esses momentos, o Espírito de Deus era com ele, sem dúvida, um convite a todos nós, para nos permitirmos ser forjados pelo Senhor. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, em meio a tudo isso que aprendemos, é nos permitir sermos forjados pelo Senhor. Deus quer forjar o seu caráter e o caráter do seu aluno da escola dominical. Diga isso para ele se deixar permitir, para ele permitir que o Senhor forje o seu caráter. E a maneira pela qual Deus forja, às vezes, o caminho é espinhoso, o caminho é pedregoso, o caminho tem lamentações, o caminho tem lágrimas, mas no final do caminho tem alegria eterna, tem paz eterna, tem vitória eterna. Então, o final da caminhada é simplesmente uma palavra chamada eternidade, perfeição eterna. Tudo será perfeito naquele grande dia. Só que enquanto isso não chega, lembre-se, existe um intervalo de tempo. Desde a nossa convenção até o arrebatamento da igreja, existe um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, a vida sempre será um eterno aprendizado. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Esta aqui foi a nossa lição. Eu quero agradecer a vida do diácono Railton Reis, meu grande amigo, pelo privilégio para me escalar juntamente com alguns professores, e quero louvar a Deus pela vida do Charles, que sempre está aqui muito atencioso. Louvar a Deus pela vida de todos vocês que se dispuseram passar esse momento aqui, nos ouvindo, e eu creio que de alguma forma eu consegui ser útil, de alguma forma eu consegui transmitir alguma coisa a vocês, e que você possa colocar isso em prática. Deus vai honrar vocês.